Nós temos falado um pouquinho nessa temporada de Páscoa, que ainda é Páscoa, viu, Johnny? Então estamos dentro do combinado, sobre a expectativa e a realidade de uma vida cristã. E antes de ler o nosso texto, eu queria propor um exercício para você. Dá uma olhada em volta. Quem está aqui na frente olha para trás. Olha aí um para o outro, para cada pessoa por aqui. E eu queria que você fizesse mentalmente, não vou falar para você, fala para a pessoa que está do seu lado, não. Agora eu queria que você fizesse mentalmente uma reflexão. Se você ama essa pessoa, principalmente quem está do seu lado, mas você não precisa falar não, você guarda para você, para quem está atrás de você. Se a resposta for sim, por quê? E se for não, por quê? E talvez você nunca tenha se perguntado o que te fez escolher amar ou não amar essa pessoa. Afinidade? Cor da pele? Condição social? Aparência? Conveniência? Estamos aqui, né? Fazer o quê? Já que a gente está falando sobre expectativa e realidade, vamos ser coerentes, né? Nós sabemos que então, como cristãos, nós somos convidados a amar todos e a todas sem distinção. Mas vamos ser sinceros, isso não acontece. A gente tenta, mas isso de fato não acontece. E aí, um pouquinho é o nosso desafio hoje de tentar falar então sobre essa realidade, de amar e não amar. E dentro disso, então, a gente vai ver que tem um outro fator nessa equação que faz com que a gente não ame ou ame algumas pessoas. Então vamos lá, nosso texto que é 1 Pedro 4, de 7 a 21, diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus Cristo viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é amor. O Senhor expressa o seu amor. O Senhor nos acolhe no seu amor. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui edificados. Que a Tua palavra encontre no nosso coração terra fértil e que o Senhor nos dê a direção para essa manhã, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. A partir desse texto, então, eu queria fazer 3 considerações para a gente trabalhar. Mas afinal, que amor é esse, então, de Deus, que o texto nos propõe, e por que ele é tão difícil para nós?
Que medo é esse que o texto fala, então? Porque se a gente, então, não ama todo mundo, então tem essa questão do medo, que medo é esse? E a partir disso, então, já que a gente está falando de expectativa e realidade, qual é a realidade que nós somos chamados a viver? A partir da expectativa que ele nos propõe, então, de amar a todos. E aí a gente vai pensar, então, que amor é esse? É importante ressaltar que não é possível inverter o que o texto nos apresenta. Deus é amor, mas o amor não é Deus. E assim, a gente entende que quando amamos, nós fazemos o que Deus nos convida a fazer, mas nós não somos Deus. Isso é importante deixar claro para começar. Breckmeyer, que é um teólogo luterano, diz que o autor da carta não substitui a palavra Deus pela palavra amor. Isso é muito importante para a gente entender. Ele fala muito antes do amor de Deus, do amor que precede de Deus, que procede de Deus, do amor que o Pai nos deu, mas que esse amor não é produto da ação humana, ele vem de Deus. Deus é a fonte desse amor, mas esse amor não é Deus. Então, os cristãos viram Jesus Cristo e nele viram o amor de Deus. Basicamente é isso. Sendo assim, eu vejo que é um pouquinho necessário a gente se atentar para essa palavra tão usada, tão badalada e ao mesmo tempo tão deturpada, que é o amor. E aí a gente vai entender aqui numa perspectiva bíblica. E aí a gente sabe que no mundo grego, da época em que o Novo Testamento foi escrito, tinha 3 palavras específicas para esse amor, para amor, né? Que foram traduzidas como amor no português. E assim como o português, no inglês, a gente tem só uma palavra para falar amor. A gente não tem várias, como o mundo grego, que era muito mais polissêmico. Tem 3 palavras, então uma era que significa o amor desejo, o amor erótico, eros, que a gente conhece, né? O erótico, o amor geralmente possessivo, o amor de homem e mulher, que é muito mais assim, vamos pensar, sexualizado. A palavra ilha, que significa o amor desinteresseiro, filo, eu li aqui longe, que é filantropia, que é filo, amigo. Então, aquele que se preocupa com o próximo, mas é uma amizade, é um grande amor. E o terceiro, que é a agapan, que é mais abrangente, que é mais raro e que é essa palavra que João usa aqui no texto. Então, é o amor que a gente fala que é o amor incondicional, que não tem condição para que ele exista. Não depende de ser, então, uma pessoa que a gente deseje, né, pensando de forma erótica, mas também não é uma pessoa que é uma amiga apenas, né, que a gente deseje que fique bem, que fique tudo bem como um amigo. Esse amor, então, ele é incondicional. E aí no texto bíblico, esse verbo contém umas características específicas para a gente entender que amor é esse. No Antigo Testamento tem pelo menos 3, e eu vou tentar ser breve aqui para a gente ir logo ao que interessa. Primeiro, é o amor de Deus que se expressa nas suas intervenções ao longo da história, porque esse amor expresso na história, ele é a favor de um povo. Que um povo que Deus escolheu. Um grupo de pessoas que ele elegeu como seus, uma comunidade então que ele chamou de sua. E aí então ele escolhe amar essa comunidade. Então esse amor não é momentâneo, não é passageiro, é duradouro e permanece então de geração em geração. O Antigo Testamento também vai falar que esse amor, então, se ele elegeu, ele é seletivo. Então, ele elegeu e ele ama esse povo que ele escolheu. Ele cria um povo para si e resolveu amar esse povo, independente de qualquer coisa. Depois também Deus, esse amor no Antigo Testamento, ele é um amor misericordioso, porque é um amor que salva, que corrige, que socorre, que perdoa. Você vai ver sempre no Antigo Testamento Deus trabalhando essas questões com esse povo. Olha, vocês estão andando errado, vem para perto. Deus corrige. Então Deus ama gratuitamente, não pede nada em troca desse povo, e de forma soberana esse povo, aqueles que se achegam a esse povo.
Já no Novo Testamento, parece assim que, quem nunca ouviu isso, parece que é um Deus diferente. Mas o que a gente tem no Novo Testamento é uma nova dimensão da expressão desse amor, porque nós cremos que é o mesmo Deus. Porque agora ele vem se revelar em uma pessoa, ele se encarna. Então, a revelação do amor de Deus agora é feita através de Jesus Cristo. Então não é mais aquela coisa de Deus no céu, vamos pensar assim, esse Deus que se revela e que lida com esse povo, mas não tão, um pouco distante, mas não muito, que às vezes aparece para o povo, que a gente chama de teofania na teologia. Mas o que a gente tem agora no Novo Testamento, então, é a expressão desse amor agora encarnado. Então, Jesus vem, inaugura então um reino que Deus estava prometendo desde sempre. Esse reino inaugura um tempo de misericórdia, onde o arrependimento é possível por causa desse amor manifesto, então, na cruz de Cristo. E nos escritos joaninos, especificamente nesse texto aqui, a gente tem o quê? Uma ênfase de que Deus não somente deu o seu Filho amado, no sentido de que entregou ele à morte, como se isso fosse apenas um fato passado, mas revela o seu amor presente no viver em Cristo no cotidiano. Então esse amor não é apenas, não somente um amor de escolha, mas um amor de vivência, de estar junto, de conviver. Esse amor aqui também, no Novo Testamento, ele continua sendo eletivo, apesar de acharem que não. Porque ele é um amor que o quê? Que elegeu Cristo, elegeu Jesus como seu único filho. Lembra que a gente falou na primeira mensagem que nós somos o quê? Os filhos de Deus, porque aceitamos Jesus. Lembra da terminologia que João usa? Nós somos filhos adotados, enquanto Jesus é o filho natural. Então, Deus elege Jesus como seu filho, com essa missão especial de trazer, vamos pensar assim, outros para perto de si. Então, através de Cristo, nós somos então adotados. Então, o amor entre pai e filho é a base cristológica de João. E a partir desse amor de Jesus Pai, Jesus Filho encarnado, esse amor chega até nós. O amor manifesto por Deus em Jesus é de misericórdia e perdoador. Não são fatos ocorridos no passado, não é só lá na cruz, naquele momento, mas é uma realidade permanente em que nós, uma vez também eleitos como filhos adotados, somos agora chamados também para ser o quê? O povo de Deus. Não é mais aquele povo do Antigo Testamento. Agora é esse povo que Cristo comprou com seu sangue na cruz. Mesmo sem conhecê-lo ainda plenamente, esse conhecer e reconhecer faz parte o quê? Desse amor, que é manifesto então na nossa vida, num cumprimento ético, moral, que coloca aqui então o medo, que agora chega nessa equação e você fala assim, mas o que tem a ver o medo com a história? Deus demonstrou todo o seu amor através de Jesus, fato. Essa é a forma como Deus escolheu então para revelar-se agora a partir do Novo Testamento. Ok, o verso 12 do texto que a gente leu diz que nunca ninguém viu a Deus. E aí eu queria que você embarcasse comigo numa historinha, antes da gente entrar na questão do medo, que vai retratar um pouquinho essa verdade. O menino pergunta para a mãe enquanto olhava para o céu: mamãe, Deus está lá em cima? E eu sei que você já deve ter feito essa pergunta também. E a mãe diz: não, Deus está lá em cima. Será que então, mãe, ele não pode colocar a cabeça para fora só um pouquinho para eu ver como ele é? Sabe aquela coisa de criança? Quem nunca teve essa vontade? Quem nunca perguntou, né? Existem momentos na vida que a gente gostaria de ver, tocar, ouvir a voz de Deus como se fosse de carne e osso. O que esse menininho não entende, que muitas vezes a gente não entende, é que Deus já fez mais que isso. Ele não colocou só a cabeça para a gente ver. Ele se encarnou.
deixou a sua glória e se tornou ser humano como nós em Jesus Cristo. Ele se revelou plenamente. Deus fez mais do que só colocar a cabecinha para fora do céu, né? Ele veio pessoalmente à Terra em formato de ser humano. A Bíblia nos diz que Jesus é Deus e se manifestou em carne. E nós cremos nisso pelo testemunho, por uma nuvem de testemunhas que vem chegando até nós. Daqueles que creram, daqueles que testemunharam, nós tocamos, nós colocamos a mão, nós vimos. Então, é uma questão de fé. Entender que Cristo é então Deus encarnado, e a gente percebe então que o amor de Deus não está apenas baseado num discurso então e numa promessa de que um dia ele viria, mas de que Jesus se tornou palpável, concreto, de que esse amor realmente se encarnou e que provém dele perdão de pecados, uma nova vida e a possibilidade de participar então da família da fé. A teologia que chama isso de encarnação de Jesus, de Deus se fazer ser humano como nós, crendo que uma vez que ele assumiu a forma humana, esse amor revelado em Cristo vive através de nós também, do nosso testemunho, e que esse amor então lança fora todo medo. Mas que medo? O texto fala pra gente do medo do castigo. Se a gente for adentrar um pouquinho no dicionário, as definições para medo são perturbação, são diante de uma ideia, você achar que você está com perigo e você se sentir afligido, que esse perigo pode ser real ou não. Você também pode entender o medo, e aí também a psicologia diz que o medo também ele não é de todo ruim, como um estado de atenção. Porque se eu estou diante de alguma coisa que eu não conheço, eu ter medo é natural. Quem nunca estava em casa e de repente caiu um bicho estranho que você nunca viu na vida? Se você tem criança pequena, qual a primeira coisa que você faz? Você vai lá no Google tirar uma foto e ver se é venenoso ou não? Você mata. Depois você talvez tenha a ideia de ver o que era, mas você... Então o medo assim, diante de uma situação que às vezes não pode ser perigo, eu não sei. E se pica meu filho, eu não sei que bicho que é esse, eu vou esperar para ver? Não espero. O medo, então, em algum momento, ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência. E ele não é de todo, então, ruim. Porque ele pode me salvar de um perigo, de uma consequência trágica também. Eu não vou deixar a criança colocar a mão na tomada para ver se dá choque. O medo de que algo aconteça com essa criança já vai fazer com que eu não... Então, é muito importante a gente entender que o medo que ele coloca aqui, então, esse medo do castigo, que castigo que é esse? E aí, eu queria pensar com você, sem medo, de que esse castigo é a morte eterna. Que esse medo, ele é um medo resultante do pecado e que essa morte aqui não é só uma morte física, como a gente muitas vezes pensa, né? O salário do pecado é a morte, você já logo associa a morte física. Mas existem outros tipos de forma, outros tipos e outras formas de morte na nossa vida que são tão sutis que a gente não percebe. Mas a morte de relacionamentos, a morte emocional, a decepção, são tantos rastros de morte, as doenças, as dores que a gente sente quando a gente acha que a pessoa ia tratar a gente bem, de repente ela trata a gente mal, né? Tipo, o que eu fiz? São várias formas que a morte se manifesta no nosso cotidiano, em relacionamentos corrompidos, em má comunicação, em ruídos. São vários rastros, traços que a morte apresenta. A gente pensa então na morte como algo, um fim em si, né? A gente fala em morte e a gente já imagina o caixão, o enterro, todo aquele contexto de dores, de sofrimento, mas também a morte se expressa através de várias outras coisas. E o medo é uma forma, a angústia é outra forma, porque quando você tem medo, você se sente angustiado. Isso começa assim. E aí o que você faz muitas vezes? Então você fala, não vou pensar nisso,
né? O medo faz com que a gente não pense na morte, a gente tenta adiar isso, vamos esquecer, né? Não vamos pensar nisso, porque isso vai gerar angústia e a gente vai ficar, isso começa a consumir a gente. E segundo o filósofo Heidegger, o medo nos convida a viver na impropriedade. Nós não atribuímos sentidos. E a gente deixa que os outros, que as circunstâncias atribuam sentido às coisas. A gente se aliena muitas vezes de nós mesmos. E aí o que a gente faz? A gente vai ocupando esses espaços com outras coisas. A gente vai viver correndo, a gente vai estar sempre com a agenda cheia. Para quê? Para a gente não pensar na possibilidade de morte, na possibilidade de que algum relacionamento não está bom. Não vou pensar nisso. Vou ocupar com outras coisas. E a gente vai vivendo assim num sentido inapropriado que não aponta para direção nenhuma. Não tem finalidade nenhuma, mas o importante é não parar para pensar. Não vou pensar que castigo é esse, que morte é essa. Quem nunca ouviu? Não, faz o seguinte, quando eu morrer, quem ficar que resolva. Né? Porque a gente prefere não pensar na morte física, mas a gente também não quer pensar na morte, nesses traços de morte que tem no nosso dia a dia. E aí, a gente não percebe também que já que esse medo, de forma geral, está ligado aos nossos instintos primitivos de preservação, e que a gente deve um pouco a ele também para que a gente esteja aqui, a gente acaba esquecendo que medo demais faz mal. E às vezes a gente vai vivendo tão cheio de medo que se envenena a gente. E quando a gente vê, a gente está tão envolto nele, tão paralisado, que a gente começa a seguir na vida se achando indigno, imperfeito e devedor. Porque a gente não trata o medo diante daquele que lança fora todo medo, que é aquele que é amor, que se encarnou e que não teve medo de se encarnar, e que não teve medo de entrar na existência humana, essa existência tão ambígua, tão cheia de dor, de sofrimento, e que não teve medo de sofrer, de chorar, de sentar com os seus, de ouvir as suas dores, as suas angústias. Então, sabendo então que amor e medo acabam estando aí meio interligados nesse sentido, porque a gente ama, mas a gente tem medo, e aquele que então afasta todo medo, a gente deveria entregar o nosso coração a ele, para que ele afaste todo esse medo de dor e toda essa impropriedade que a gente vive. Quanto menos a gente fala, maior vai ficando a nossa dor. E a gente entra num sofrimento que não é a realidade para a qual nós somos chamados para viver. E aí aqui eu entro na terceira consideração, pensando então que o amor de Deus nas nossas vidas encerra esse medo, ou deveria encerrar esse medo, seja da morte física e última, seja das mortes que existem. Porque se eu conheço a Deus, eu reconheço aquilo que Ele fez e ainda faz no nosso meio, e que Ele é o Deus da vida, e que Ele pode restaurar e redimir todas as coisas, porque assim Ele fez, porque Ele ressuscitou. Não foi isso que a gente cantou? Aleluia, Cristo vive. E quando Ele vive e Ele ressuscitou, Ele esmagou a morte debaixo dos seus pés, a morte física, que é a morte última. Então não tem por que a gente ficar vivendo com medo da morte. Por isso que esse amor, que é o nosso Deus, lança fora todo medo. Porque então o amor não é Deus, mas Deus é amor. O seu caráter é de amor. O seu amor é que nos chamou para Ele. Ele nos escolheu. Não pelo que a gente tinha, não pelo que a gente é. Ele tomou sobre si os nossos erros, as nossas dores, libertou-nos da culpa e do medo. A gente pode amar então porque Ele nos amou primeiro. Ele não teve medo de nos amar, apesar do pecado, da dúvida, do medo, de olhar para a gente e falar assim, né? Vermezinho de Jacó, você se preocupa com tantas coisas, deixa que eu cuido de você. Foi o que a gente cantou? Sossega, aquieta.
Quanta dúvida, quanta dor, quanto sofrimento a gente carrega ao longo da nossa existência, simplesmente porque a gente não confia plenamente nesse amor. E quando a gente entende que nós podemos amar quem não é perfeito, porque eu não sou, ele me amou do jeito que eu sou. E aí eu posso amar o outro do jeito que ele é, isso é libertador. Amar a Deus é deixar-se mobilizar pelo seu amor manifesto, deixando de fazer a si mesmo o parâmetro em favor de serviço pessoal na comunidade. Eu faria por mim isso, por que eu não faço pelo outro? Por que eu não vou me engajar em relação ao outro? Porque se ele é amor, ele me ama do jeito que eu sou, por que eu não consigo amar o outro? O que me impede? Que medo é esse que me impede de amar o outro? O que me incomoda tanto no outro? Se ele também é tão pecador quanto eu não estou numa posição melhor. E não é à toa que o texto termina com o mandamento de Cristo, né? Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. A gente não escolhe quem é membro da nossa família. Eu sou a irmã mais velha da minha família. Eu não escolhi como meu irmão ia ser. Né? Ele veio depois. É meu irmão. E tem um laço de sangue, né? A gente tem várias afinidades, a gente gosta das mesmas coisas, a gente bate muito papo junto. Batendo poderia ser diferente, mas ele não deixa de ser meu irmão. Não deixa de ser minha família. Então, o amor cuja fonte é Deus não é um sentimento. E esse é o grande desafio nosso, porque se ele é incondicional, ele independe do sentimento, independe do que se faça, porque se Deus me ama independente de quem eu sou, do que eu faço, não depende do sentimento. Porque eu acho que às vezes Deus ficaria muito triste com algumas coisas que a gente faz, que eu faço. Né? E aí, Senhor, perdão. O fato é que, antes de tudo, o amor, ele é serviço. Serviço a Deus em obediência, serviço de reconhecer quem Ele é, como Ele é, que Ele é Deus, que Ele é amor, que Ele me ama como eu sou e que Ele ama aquele que eu não amo como o outro é. E que Ele não é um Deus do jeito que eu quero que Ele seja, porque isso é um ídolo, não é Deus. Então, nesse sentido, eu queria deixar uma frase do John Stott para a gente pensar, que amor é mais serviço do que sentimento. Às vezes eu não vou me afeiçoar pela outra pessoa. Às vezes eu não vou nem gostar das mesmas coisas que ela. Mas isso não me impede de amá-la. De servir quando ela precisa. Então, o amar sem medo traz algumas consequências radicais. O que ele fala? Amigo, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Que se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Em outra tradução, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso então. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E aí o grande desafio para nós como igreja, o que é? Amar o diferente, amar a cidade onde nós estamos. As pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu falo como igreja, comunidade IPI em São Carlos, nós como representantes da Igreja Presbiteriana Independente aqui, e eu e você aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa família. É um grande desafio para nós não sermos os julgadores, não sermos os condenadores, aqueles que levam medo, mas sim ser o quê? Aqueles que amam, ser sal, ser luz. Calvino, por exemplo, em Genebra, ele acreditava que a ordenação de diáconos ela era necessária para quê? Não para ter só um cargo na igreja, mas para facilitar, por exemplo, a distribuição de bens e a dedicação aos cuidados do quê? Dos necessitados, dos pobres, dos órfãos, dos idosos, dos deficientes. Nesse sentido, o que você e eu temos feito para efetivar esse amor, além daqui, além desse momento de culto, além da afeição, qual é o serviço que nós estamos prestando para a nossa comunidade?
para São Carlos, para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente está disponibilizando tempo para ouvir, porque às vezes tem gente que se sente amado quando ela pode verbalizar a sua dor, o seu sofrimento. Às vezes ela está com um problema com o filho, com o marido, e às vezes você senta e você escuta, e a pessoa, você vê que ela sai tão grata daquele momento, e você fala assim, mas o que aconteceu? Eu não fiz nada. Ué, você prestou o serviço de ouvi-la. Às vezes a gente presta o serviço de uma carona, de um prato de comida para quem pede. Que a gente pensa em serviço também uma coisa muito, ampla, em limpar a casa, lavar a louça, em fazer o que a gente faz. Se você é engenheiro e projeta, se você dá aula, sim, isso também é serviço. É uma forma de a gente amar a nossa comunidade. Mas tem algumas coisas tão pequenas que a gente não se dá conta, que também é serviço, que também é amor. E para concluir, eu queria lembrar você, então lembra da pergunta do início, da gente olhar para todo mundo e saber por que eu amo, por que eu não amo? E agora que a gente entendeu que esse amor não é bem esse sentimento, eu queria propor uma outra pergunta, que você fizesse para si mesmo. Por que Deus me ama? Por que Deus me ama? É talvez bem possível que essa pergunta já tenha passado na sua mente, porque afinal de contas, qual é a razão, a explicação para o amor de Deus? Ele é amor. A palavra de Deus responde a essa pergunta com uma palavra incomparável: graça. Ele nos ama, Ele ama você, Ele ama por graça. Graça. Deus é amor e ama em razão do que Ele é. É simples. E por isso que pra gente é tão desafiador, porque a gente sempre vai ficar procurando atributos. Quais são as competências que eu tenho para Deus me amar? Quais são as competências que eu tenho para o outro me amar? E se eu não tenho, eu vou atrás dessas competências. Não é assim que o mercado de trabalho fala pra gente, Pra gente quando vai preencher o nosso currículo lá no LinkedIn. Se você não tem, você tem que correr atrás. Mas com Deus não funciona assim. Deus é amor, esse é o caráter dele. É graça, e essa é a grande verdade expressa no nosso texto bíblico. Deus jamais deixará de amar alguém, porque Ele é amor. E pronto, é a sua natureza. E a gente pode concluir que algumas coisas são amadas porque são dignas, a partir da nossa perspectiva. No entanto, teologicamente, a gente poderia dizer que algumas coisas são dignas porque são amadas. E é o nosso caso. Nas palavras de Agostinho, ao se referir ao amor de Deus, por amares os que não são amáveis, tornei-me amável. Que a gente seja amável, porque Ele nos ama. Isso vai ser desafiador, não vai ser fácil, mas esse é o grande desafio para a gente. Nós somos desafiados dia a dia, através do Evangelho, a lançar fora todo medo, então, todos os resquícios e traços de morte na nossa vida, e expressar o amor de Deus através das nossas ações, do nosso serviço às pessoas, à comunidade, tratando-as, então, com amor, com respeito, com graça, principalmente aquelas que são menos dignas e amáveis, porque assim foi conosco. Ele nos amou e Ele nos torna dignos e amáveis por causa do que Ele fez e de quem Ele é. Que assim Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê a direção de viver essa promessa para as nossas vidas. Amém? Eu convido você a ficar em pé, vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida nessa hora e clamamos que o Senhor venha com o Seu Santo Espírito sobre os nossos corações, Pai. Nós somos muito voltados àquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha no nosso íntimo que é certo, e a gente valoriza algumas pessoas pelas competências, pelas habilidades. No entanto, o Senhor as ama e isso basta. Que o Senhor nos ensine, Pai, a amar como o Senhor ama aqueles que são indignos, que não são amáveis. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a espalharmos graça, misericórdia onde estivermos. Que o Seu amor em nós afaste todo medo.
Esse amor que é perfeito, que afasta de nós o medo, Senhor Deus, da morte última, sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque o Senhor promete que nós estaremos com o Senhor. E baseado na sua promessa, nós edificamos, ó Pai, as nossas vidas. E baseado nessa promessa, nós entregamos diante de Ti nessa hora, Senhor, a Tua igreja. E pedimos, ó Pai, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Lança fora o medo de cada coração. Esse medo do castigo, que não produz nada. E produz em nós, Pai, amor. Preencha, Senhor Deus, todo o nosso coração com amor, com graça, com misericórdia. Senhor, é nessa certeza que nós clamamos a Deus por aqueles que estão doentes, que têm enfrentado, Senhor, problemas desses traços de morte na vida. De forma especial, clamamos pela Senhora Jussara e a Kiara, Deus, que estão naquele leito de hospital. Obrigada porque elas já foram ao quarto. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com providência, tratando da célula do corpinho daquelas crianças, ó Deus, para que elas possam em breve estar em casa, desfrutando, ó Deus, da alegria do lar, do amor e do carinho, Senhor. Amém. Também pedimos pela vida da Dona Heloína, que o Senhor continue fortalecendo a sua saúde, a recuperação da cirurgia. Pedimos também, Senhor, pela vida e a saúde da Sara, ó Deus, que essa semana entrou com antibióticos por causa de uma pneumonia. Seja com ela, fortalece cada célula do seu corpo, Senhor. E, ó Pai, aqui, aquilo que a gente não verbalizou, mas que o Senhor sonda e conhece no mais profundo do nosso coração, nós entregamos a Ti também, Senhor. Cada um que aqui está, cada uma, ó Deus, que o Senhor venha cuidando de cada área das nossas vidas, com graça, com misericórdia, Pai, para que nós possamos, ó Deus, sermos aqueles e aquelas que exteriorizam esse amor recebido por Ti, Pai. E por isso nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas orando, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes da gente encerrar o nosso culto, nós vamos cantar uma canção que fala um pouquinho então sobre o amor, nessa perspectiva do amor incondicional, que é essa canção muito bonita, que você guarde ela no coração. É esse amor que nós somos convidados a amar, assim como Ele nos amou. Toda profecia somos as vidas, tudo mais que existe. Em todo aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Doce sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente justo e verdadeiro, nos suporta em tudo que procura e perfeito.